E aí pessoal, tudo bom? Geórgenes aqui com vocês mais uma vez. Bom, primeiro agradecer aí as visualizações do canal, né, o número de inscritos que vem crescendo a cada dia, fico bem feliz mesmo. Hoje uma aula um pouco diferente, né, falar um pouquinho sobre postura corporal, que é uma coisa que vai servir para vocês, para os familiares de vocês, para os futuros pacientes de vocês, quem estiver aí estudando na área da saúde, né, quiser se informar. Então, eu separei aqui 3 imagens, né, aqui mostrando o representante do nosso país, a postura dele numa reunião de cúpula, né. Aqui a gente vai falar bastante sobre bolsa, né, mochila, como é que tem que ser, e a questão da flexibilidade também, ela é importante. Bom, pessoal, assim, o problema da postura, né, a postura incorreta ela vai acarretar uma série de doenças. Seja no ambiente de trabalho, no setor administrativo, num chão de fábrica, seja no dia a dia na nossa casa, como nessa imagem aqui, ou assistindo televisão, como nessa imagem, ou, por exemplo, levando os nossos pertences numa mochila. Tudo que a gente vai fazendo de errado vai gerando alterações, né, dentro do esqueleto, a parte muscular, ligamentar, e aí nós vamos começando a sofrer, né, problemas com o nosso sistema musculoesquelético, né, com o nosso aparelho aí locomotor. Então, o fato de eu estar comentando isso aqui com vocês é para que vocês orientem as pessoas, para que vocês também fiquem atentos às posturas que vocês adotam no dia a dia. Não é fácil, porque quando a gente fala de postura, a gente precisa mexer no hábito de vida das pessoas, e é bem difícil você mudar hábitos, né, mas a gente tem que tentar. Então, se a gente for pensar aqui, por exemplo, a evolução do ser humano, lógico, uma charge, né? O ser humano veio evoluindo, foi alterando suas ferramentas de trabalho, e hoje, por exemplo, a gente tem aí, né, a questão do computador, das tecnologias, e olha como o ser humano adota uma postura cada vez mais incorreta. Então, o que seria a postura, né? Um alinhamento perfeito aí das articulações, né? Posição correta dessas articulações, onde um estresse mínimo é aplicado. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, né, essa linha de prumo do corpo, passando aqui atrás do meato acústico, né, passando na região anterior da cervical, passando aqui no centro da lombar, depois quase na parte posterior, nas últimas vértebras lombares, na parte posterior do osso ilíaco, no meio aqui do trocânter do fêmur aqui, por trás da diáfise, vem aqui na região anterior da tíbia, né, passa aqui na frente dos maléolos, e esse seria o alinhamento correto. Aqui a gente tem também o alinhamento, né, posterior ou anterior, toda a coluna centralizada, sacro, né, o meio, região entre os joelhos, tá? Então essa seria a nossa linha de prumo. Garanto, gente, qualquer um que estiver assistindo esse vídeo aí não vai ter um alinhamento perfeito, né? Todos nós, inclusive eu, temos alterações posturais. Mas quando essas alterações elas começam a trazer prejuízos, né, dor, dificuldade para realizar tarefas, né, processos inflamatórios e assim por diante, isso é problema, isso tem que ser tratado. E já vou falar de antemão também. O melhor para o tratamento é aproveitar a fase de crescimento. Então, no caso aí dos homens, né, até 21, máximo 22 anos, e no caso das mulheres aí, máximo 24 anos. Aproveitar essa fase de crescimento. Até aí a gente tem bons resultados. Por quê? Porque a gente consegue mexer com a estrutura óssea e com a parte muscular ligamentar. Após a fase de crescimento ósseo, quando já se fecharam as epífises, quando você não tem mais crescimento, com o osso fica difícil você alterar. Se você mexe pouco. Grande parte que você vai mexer é muscular. Agora, se nós estivermos falando de pessoas idosas, que já têm alterações posturais, que nós chamamos de estruturadas, né, onde o osso ele já se fusionou, às vezes até com outro osso numa determinada posição, aquilo ali a gente não altera, a não ser que quebre, que frature para conseguir mexer, ou que trabalhe com alguma técnica cirúrgica. Só com fisioterapia não se consegue resolver. Então, mostrando aqui, por exemplo, um pouquinho da má postura, né? Olha esse indivíduo aqui mexendo no computador, né? A altura da tela no local inadequado, a cadeira não está bem regulada para a altura dele,
Esse daqui é lógico, é uma brincadeira, né? Mas não vou nem comentar, né? Porque tem gente que ainda tem esse tipo de hábito. Não tão exagerado assim, mas com uma postura bem desfavorável. Essa imagem dessa menina aqui é para mostrar que sem encosto, a gente precisa principalmente de força abdominal, que não é muito bem trabalhada na maioria das pessoas. Então, se a gente não tiver uma força abdominal e glútea, né, nós não conseguimos manter a pelve encaixada em um bom posicionamento da coluna lombar. Se a gente também se afasta muito do encosto, como nessa imagem aqui, né, a gente também começa a sobrecarregar a coluna, porque nós sentamos de forma inadequada, principalmente em cima da lombar, e não em cima do osso ilíaco, como deveria ser. Outro exemplo aqui de uma postura, né, seria nas atividades domésticas. Hoje em dia, cada vez mais os homens estão ajudando, né? Mas principalmente as mulheres, né? Então, o rodo ele tem que ser cada vez mais comprido, a vassoura também, porque as pessoas têm o costume de abaixar, ficar muito curvadas para poder passar um pano, para poder varrer a casa. A gente também fala um pouquinho da profissão. Eu dei o exemplo aqui dos dentistas, que muitas vezes adotam uma postura incorreta durante a atividade de trabalho, com os ombros, com a coluna, né? Sofrem bastante de problemas. Não só eles, enfermeiros e outros profissionais têm que se cuidar em relação a isso. Por exemplo, enfermeiro vai levantar um paciente, vai ter hora que vai levantar um paciente de 50 quilos, de 60, 70, vai ter hora que vai levantar um de 120. Imagina um paciente com AVC, que tem dificuldade para se locomover, que precisa de uma ajuda maior. Se esse enfermeiro não tiver uma ajuda, não tiver um método correto para erguer esse paciente, ele vai sobrecarregar a sua própria coluna. Isso também muita gente faz, né, com os nossos aparelhos eletrônicos. Principalmente a gente está usando aí o notebook, que é um aparelho móvel. A pessoa senta desse jeito aqui. Olha como é que está a cervical, a lombar. Não está nada legal. Aqui são alguns exemplos de curvaturas, então a postura correta. Aqui seria uma anteriorização da cabeça. Aqui seria um aumento da cifose torácica. Aqui um aumento da lordose lombar, né? E aqui uma hiperextensão de tronco. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Isso aqui é uma fábrica de panelas chinesas, né? Eles estão trabalhando numa prensa. Dá uma olhada como é que esses caras trabalham lá. A ergonomia passou longe, né? Esse indivíduo do meio de branco aí, grandão, é o que mais sofre. Imagina isso aí por 5 anos, 10 anos, 15 anos, nunca foi um estar no WhatsApp. Bom, vamos seguir. Isso aqui também é um telemarketing na China. Que é uma situação meio inusitada dentro das empresas, né? Realmente é terrível ver essas coisas. Bom, só para a gente ter uma ideia, existem estatísticas hoje da Organização Mundial de Saúde que dizem que 70% até 90% da população, né, nós estamos vendo aí o valor 85%, mas de 70% até 90% da população vai desenvolver ou vai ter um episódio de dor na coluna no decorrer da vida. Já tem estatísticas até mais severas que dizem até 100%, né, mas vamos me basear nessa de 70% a 90%. Então imagina aí, né, 8 ou 9 pessoas entre 10 vão apresentar dor na coluna no momento da vida. Então você aí que está assistindo o vídeo, que está estudando fisioterapia, estude coluna bastante, que você vai atender muita gente com problema na coluna. E você que não está estudando fisioterapia, mas também está assistindo o vídeo, cuide da sua coluna, porque senão você vai sofrer com problemas na sua coluna. Bom, aqui a gente está mostrando como é feita uma avaliação postural. Então a pessoa ela procura um fisioterapeuta, por exemplo. Isso aqui, né, essa malha quadriculada ela é colocada.
para servir como guia, né? São tiradas fotos de perfil, de costas e de frente nessa malha. E a gente procura justamente aqueles alinhamentos como eu mostrei para vocês lá no início, né? Então a gente tira a foto o antes e o depois. Normalmente a gente faz com a pessoa com pouca roupa, né? Com sunga, cueca, né? Calcinha, sutiã, biquíni, com pouca roupa para a gente poder ver bem realmente o alinhamento das estruturas. Então, por exemplo, a gente vê aqui o posicionamento da cabeça, se os ombros eles estão mais para frente ou não, chamados protusos, né? A questão da cifose, da lordose cervical também. O joelho, se ele está semiflexionado ou se ele está hiperestendido, né? A gente também verifica numa região posterior aqui, se a cabeça está inclinada, se ela está rodada, se um ombro está mais elevado que o outro, se você tem um bom alinhamento das escápulas, se você tem um bom alinhamento dos ossos ilíacos, se as linhas poplíteas aqui do joelho também estão alinhadas, né? Isso tudo é verificado. Aí de frente também, né? A gente vai analisar mais uma vez se a cabeça está inclinada ou não, nivelamento dos ombros, né? Nivelamento das cristas ilíacas, esse ângulo que é formado entre o braço e o corpo, chamado ângulo de Thales. A gente avalia também o joelho, se ele é um genovalgo, um genovaro, né? Se a tíbia ou o fêmur estão rodados internamente ou externamente. Aí aqui para a gente mostrar um pouquinho a coluna. Então a coluna, a primeira vértebra é o atlas, a segunda é o axis. 50% do movimento de rotação da cabeça acontece entre essas duas vértebras. As outras 5 vértebras que vêm na sequência, né, que são as outras 5 vértebras cervicais, elas somadas, né, o movimento de todas essas 5 formam os outros 50% da rotação da cabeça. Então nós temos aí 7 vértebras cervicais, aqui, né, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, 5 vértebras sacrais, que estão todas fusionadas, coladas, formando o sacro, um osso só, e 4 vértebras coxígeas, né, que também formam um único osso, que é o cóccix. Então, no total, nós temos 33 vértebras, mas somente 26 ossos. Por que 26 ossos? Porque o sacro e o cóccix, né, são 2 ossos. Em contrapartida, o sacro tem 5 vértebras, o cóccix mais 4. Né? Então, nessa conta, são 33 vértebras e 26 ossos. Entre as vértebras, nós temos os discos intervertebrais, que na sua maioria é formado por água, né? 70, 80% de água. O outro componente é tecido fibrocartilaginoso, né? Mucopolissacarídeo. No meio da coluna nós vamos ter a medula espinhal, passando aqui. E da medula espinhal, né? Cada nível aí nós temos um par de nervos espinhais também saindo aí para o corpo. Tá? Então, aqui também a coluna a gente vai ter, né? Nessa região aqui, a lordose cervical. Nessa região aqui, ó, a cifose torácica. Nessa região aqui, a lordose lombar. E nessa região aqui, a cifose lombosacra. Nós nascemos com a lordose, com a cifose lombosacra e com a cifose torácica. Tanto a lordose cervical quanto a lordose lombar, elas vão se formando nos primeiros anos de vida. Não que elas são invertidas, elas são um pouco mais retificadas, elas vão aumentando nos primeiros anos de vida. Quando? A cervical, quando a criança começa a sustentar a cabeça sozinha, isso aqui já começa a se formar. E a lombar, quando nós partimos aí de 2 apoios para 4 apoios. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com criança. Por exemplo, dar um andador para uma criança recém-nascida é a pior coisa que vocês podem fazer. Por quê? Porque a criança ela tem um desenvolvimento motor, ela tem um tempo para sair do engatinhado para o em pé, no em pé para andar. E se a gente pular as fases, um adulto, por exemplo, hoje que tem problemas para andar, que tem alterações aí em articulações como tornozelo, joelho, essas alterações podem ter vindo na infância dele, quando ele foi colocado nos andadores, por exemplo. Então, andador é contraindicado. Além de ser perigoso por risco de acidentes, principalmente para quem mora em sobrado, esse tipo de coisa,
ainda tem o problema de pular as fases da marcha, né? Você não faz a criança adquirir todas as fases. Um outro exemplo, a criança, para formar aquele arquinho do pé lá, ela precisa andar descalça, né? Na terra, na grama, e aí ajuda a formação do arco do pé. Senão a criança, por exemplo, pode desenvolver o pé chato, né? Então, tudo isso é importante, tudo faz parte da fase de desenvolvimento da criança. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Olhando de frente ou de costas, a coluna ela tem que ser bem alinhada, bem reta, né? Os processos transversos, os processos transversos aqui e aqui atrás os processos espinhosos. Outro detalhe, né? Que eu considero importante aqui sobre a coluna em relação ao disco, é só uma curiosidade. Como eu disse que a maior parte do disco é composta de água, nós perdemos água durante o dia. Então, logo no final do dia, né, antes da gente dormir, nós somos 1 centímetro ou 1,5 centímetros mais baixos do que quando nós acordamos, porque durante a noite acontece a reposição desse líquido. Com o passar dos anos, nós não vamos repondo esse líquido, né, e por isso que, por exemplo, o indivíduo idoso ele diminui a sua estatura, porque como ele não vai repondo esse líquido, as vértebras elas vão se aproximando, né? Como elas vão se aproximando, e isso acontece em todo o segmento da coluna, consequentemente vai diminuindo a estatura do indivíduo. Aqui, mais uma vez, ilustrando as cerdas cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, o sacro e o cóccix. São 5 vértebras sacrais, 4 coxígeas. Aqui, pessoal, a gente tem o disco, essa parte central do disco chamada de núcleo pulposo e essa parte periférica de anel fibroso. Quando esse núcleo ele começa a romper essas fibras do anel e ele vem tanto para frente quanto para trás, né, tanto anterior quanto posterior, é que começa a acontecer então o processo de herniação, né, a famosa hérnia de disco. Aqui a gente tem a raiz nervosa ventral e a raiz nervosa dorsal. As duas se juntam e formam o nervo, né? Então, esse núcleo ele pode sair, vir aqui e começar a espremer essa raiz nervosa, né? Espremer o nervo, levando a alterações de sensibilidade, perdas de força muscular, formigamento, dor, né? Ou ele pode vir aqui para trás, pegar um ligamento que está bem aqui, que já já a gente vai ver, né? Ou pressionar a própria medula, trazendo problemas mais sérios. Então a gente tem aqui o ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, né? Aí a gente tem o ligamento acessório, ligamento amarelo, ligamento interespinhoso, que são esses ligamentos que a gente vai ver aqui, né, na região posterior. Mas esse ligamento é importante para a gente, por quê? Se eu fizer uma pressão anterior aqui na vértebra, eu vou jogar o núcleo para posterior, como se fosse o babalu, por exemplo, né, aquele chiclete babalu. Se eu fizer uma pressão posterior, eu vou deslocar isso aqui para anterior. Então isso vai ser útil para a gente lá na frente. Aqui mais uma outra figura demonstrando, né? Então aqui ó, o ligamento amarelo, né? Ligamento interespinhal, tá? E o ligamento supraespinhal aqui a gente está olhando também. A aponeurose tóraco-lombar na região, né, tóraco-lombar. Aqui o núcleo e o anel fibroso, ok? Essa região aqui seria o forame intervertebral onde passa a medula. Então olha lá, se a gente fizer uma pressão posterior, uma extensão de tronco, nós vamos deslocar o núcleo para frente. Só que nós vamos aumentar uma pressão aqui, né, nas articulações intervertebrais. Ó, bem nessa região aqui com o número 3. Ó. Então, por exemplo, uma pessoa que tem artrose na coluna, um desgaste bem nessa região aí do número 3, se eu fizer muita extensão de tronco, eu vou piorar a dor dessa pessoa que tem artrose nessa região. Mas, em contrapartida, se a pessoa não tem artrose, mas tem uma hérnia, se eu faço esse exercício posterior, eu jogo o núcleo para anterior e eu alivio a dor de quem tem uma hérnia de disco. Tá? Aqui é ao contrário. O que eu faço? Eu afasto aquela região que estava com o número 3, então eu alivio a dor de quem tem artrose, mas se eu flexionar muito o tronco, né, trazer muito tronco para frente, eu vou apertar a região anterior aqui, comprimir a região anterior e jogar o núcleo para a posterior. Consequentemente, eu favoreço o processo de herniação. Né? Então é que o mecanismo de hérnia de disco nada mais é do que abaixar o tronco, né, flexionar o tronco e
rodar, né, e fazer um movimento de rotação com o tronco. Então, um é melhor para quem tem artrose e desgaste, o outro é melhor para quem tem hérnia de disco. O duro é quando você tem um paciente que tem os dois. Aí existem outras maneiras de se trabalhar, em angulações menores e assim por diante. Quem tiver mais dúvida pode me perguntar aí por e-mail, ou em vídeos mais para frente a gente fala mais sobre isso. Aqui a gente tem 4 figuras. Dessas 4 figuras, são 3 tipos de vértebra. Uma cervical, 2 torácicas e uma lombar. Essa daqui, a primeira, é cervical, porque tem o corpo vertebral menor. Tem o processo transverso, ele praticamente não existe, né? Existem esse forame transverso aqui, esses 2 forames, que é onde passam as artérias vertebrais, que vão suprir, vão levar sangue para a cabeça, né? Para o encéfalo. Por exemplo, uma pessoa que tem vértebra cervical rodada, ela pode comprimir uma dessas artérias e ter, por exemplo, vertigem, dor de cabeça, visão turva, né, a visão escurecida, né, pode até desmaiar e às vezes não sabe por quê, acha que são outros problemas e na verdade é uma vértebra dessa rodada. A gente tem aqui as superfícies articulares, tá? São num plano aí transversal, ok? E a gente tem o processo espinhoso bífido, que são as características da vértebra cervical. Em relação à vértebra torácica, que são essas outras 2 imagens aqui, né? O corpo vertebral, né? Ele é um pouco mais triangular. As facetas articulares aqui, elas estão num plano frontal, tá? Num plano frontal. Os processos transversos aqui, mais essas facetas, essas fóveas costais aqui, perdão, vão se articular com as costelas. Então a única vértebra que se articula com as costelas são as vértebras torácicas, formando o arcabouço torácico, né, a caixa torácica. A gente tem aí também o processo espinhoso, ele é mais inclinado, né? Ele está mais, na verdade, verticalizado do que horizontalizado. É uma característica da vértebra torácica. Outra coisa aqui já estamos na lombar. Vértebra lombar. Tem o forame vertebral mais triangular, o maior corpo vertebral, porque é a região da coluna que sofre maior sobrecarga, os processos transversos, né? O processo espinhoso, ok? Processo mamilar, que não temos nas outras, só temos aqui na vértebra lombar, e as facetas, elas estão mais num plano sagital, tá? Então são as características aí de cada vértebra. Aqui a região do sacro, né? Promontório, ela se articula aí com a quinta vértebra lombar, tá? Aqui ainda tem saída de nervos, mas nós já estamos falando aí da cauda equina, né? O cóccix, uma fratura de cóccix, por exemplo, para ser percebida a palpação tem que ser retal, né, para poder perceber uma fratura de cóccix. E aqui, por exemplo, a gente tem a articulação da costela com T7, né, que seria a 7ª vértebra torácica. Tá mostrando como seria essa articulação. Então, para dar o exemplo aí para vocês. Aqui o disco, né, e aqui a medula. Então, só para mostrar, né, aqui raiz dorsal e aqui raiz ventral, né, então posterior e anterior. Aqui embaixo é a mesma coisa, né, região posterior, região anterior. Então, todo estímulo de sensibilidade ele vai entrar por esse tracto de Lissauer aqui na região posterior, vai cruzar para o lado oposto e vai subir para o encéfalo, né. Já quando a gente fala do estímulo motor, ele cruza lá em cima na decussação das pirâmides e desce para essa região ventral aqui. E depois ele vai sair aqui pela raiz nervosa, né, motora, que é a ventral, levando informação lá para os músculos. Tá? Então, se eu comprimir a medula, por exemplo, eu posso ter tanto problemas de sensibilidade quanto problemas musculares, né? Questão de força muscular alterada, reflexo alterado, né? A gente vai ter, por exemplo, problemas com reflexo também no caso de afetar a medula. Ok? Então aqui a gente tem, né, os músculos da coluna, aí, né? Músculos grandes como trapézio, grande dorsal,
reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno. Tá? E aí um que a gente não está conseguindo ver aqui, até está conseguindo aqui, né? Que ele é como se fosse uma faixa que envolve toda a região abdominal, que é o transverso do abdômen. Tá? Todos esses músculos são considerados músculos grandes. Aí nós vamos, cada vez que a gente vai se aprofundando, os músculos vão diminuindo. Então a gente tem aí os famosos paravertebrais, né? Que são esses músculos posteriores. Então olha aqui, ó, músculos paravertebrais aqui, né? Com os nomes aí para vocês olharem. E aqui é importante falar um pouquinho sobre os multifídeos. Tá? Essa musculatura multifídia, muitas vezes ela é desprezada por alguns fisioterapeutas no tratamento. Ela não deveria ser desprezada, ela é bem importante, porque são essas musculaturas que inclinam uma vértebra, que rodam uma vértebra, e que você pode trabalhar vértebra por vértebra separado, né? Fazendo com que tenha uma melhora mais acentuada da postura da pessoa. Aqui mais uma vez músculos profundos. A gente pode ver aqui o final do músculo transverso do abdômen. Então ele faz esse movimento, vai lá para frente, circunda e vem aqui, né, para a região posterior de novo. Ele é uma cinta abdominal. E uma das maneiras de trabalhar esse músculo seria a expiração forçada. Então quando eu for fazer um exercício abdominal, eu tenho que, na hora que eu estiver contraindo o abdômen, estar expirando de maneira forçada. Aqui a gente tem a medula, né, desde lá de cima até L2 aqui. Depois de L2 a gente já tem a cauda equina. Aqui, como eu mostrei para vocês, é um núcleo herniano, comprimindo tanto a medula quanto a raiz nervosa. Isso dói muito, incomoda muito as pessoas. Dói tanto ao ponto de travar e não conseguir nem sair do lugar. Aqui a gente tem a região de dermátomos, né, cada área correspondente na parte de sensibilidade à medula. Então, por exemplo, se a pessoa tiver um formigamento, né, no quinto dedo do pé, né, seria a área responsável de S1. Então o disco ali entre L5 e S1 pode estar prejudicado. L5 seria a região aqui, segundo, terceiro dedo, né, e o hálux já seria L4. Tá? Então, por exemplo, uma maneira de diferenciar aí formigamento, perda de sensibilidade e correlacionar com a região da coluna que está apresentando problema. Então a gente tem aí algumas doenças, aqui como por exemplo cervicalgia, que é a dor na região da coluna cervical, cervicobraquialgia, que é a dor na região da coluna cervical que irradia para o membro superior, né? Então a gente tem aqui mostrando, por exemplo, uma dor que pode começar lá na região cervical e pode vir aqui para C6, C7 ou C8, né? Isso pode acontecer. Lombalgia, dor na região lombar, né? Uma dor normalmente em faixa aqui na região lombar. Aqui, gente, a gente tem que ter todo tipo de cuidado, né? Então, por exemplo, as pessoas que ficam muito tempo no trânsito, como a cidade de São Paulo, outras grandes cidades aí pelo país ou pelo mundo, ou que trabalham com isso, né? São vendedores, são pessoas que entregam produtos, ou até mesmo a questão do caminhoneiro, tem que se cuidar de como sentar no veículo, né? Então eu vou mostrar um vídeo que é uma matéria que foi feita na TV, para vocês darem uma olhada aí. Boa regulagem dos bancos deve se tornar um hábito. Se não tiver cuidado com a postura na hora de dirigir, você vai sentir as dores na própria pele. É só dar uma olhada nos malabarismos para entender por que às vezes a coluna dá um nó.
80% dos motoristas são portadores da dor lombar. A própria movimentação do corpo enquanto dirigimos também pode forçar a região lombar quando se está fora da posição adequada, seja num carro popular ou de luxo. O banco mais sofisticado, com diversos ajustes elétricos como esse daqui, até ajuda a amenizar o problema, mas não resolve. Em casos crônicos, essa dor pode inclusive irradiar para membros superiores e inferiores, como braços, ombros e pernas. Quem passa muito tempo ao volante sabe bem do que estamos falando. O dia inteiro, trânsito, inferno, aí acaba dando dor. Achar a posição ideal para dirigir sem dor na região lombar varia de pessoa para pessoa. Para o Eduardo, que é muito alto, a correção está na altura do banco e na distância até o volante. Eu vou pedir para você elevar um pouquinho o seu banco, a parte... Isso. Tem como você agora afastar um pouco porque você chegou muito para frente. Isso. Vai mudando tudo, né? Muda. Tá apoiando a tua região lombar? Tá, agora nessa posição apoiou mais. Já para o Gabriel, que é mais baixo e tem a curvatura lombar mais acentuada, o ajuste pode ser feito com o uso de um encosto inflável, que preenche o vazio entre a região lombar e o banco, ou com um rolinho feito com toalha de rosto e que tem a mesma função. Você sentiu alguma diferença? Senti, deu pra sentir uma diferença sim. Na postura, nas costas, deu pra sentir bem. Além de observar os ajustes corretos no carro, uma dica é fundamental para você evitar a dor nas costas. Não ficar mais de 2 horas na direção do seu veículo. Quanto menos tempo, melhor. 2 horas, interrompe essa atividade e faça um alongamento da sua coluna vertebral. Um movimento com que de melhorar o processo circulatório e relaxar aquela musculatura que vocês vinham utilizando em demasia. Daqui a pouco. Bom, pessoal, continuando aqui então. Então imagina, a pessoa vai fazer uma viagem de 8, 10 horas de duração, né? A cada 2 horas tem que parar, se alongar, né? Andar um pouco, movimentar, para poder ter esse relaxamento. Então, isso serve tanto se for uma viagem de carro, de avião, né? Ônibus, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. Outro problema, né? As mulheres que estão assistindo o vídeo, não briguem comigo, mas se vocês perguntarem para qualquer ortopedista, tá? O máximo de salto que ele recomenda para todas as mulheres seria 3 centímetros. Antes que vocês me batam, é o seguinte, gente. O salto, ele é bonito, ele valoriza a mulher e assim por diante. Não estou dizendo que ele não pode ser usado. Ele pode sim, só que em ocasiões especiais. O problema são pessoas que têm que trabalhar com o salto. Então olha essa imagem aqui do centro, né? Então olha o que o salto faz com a coluna. Olha como ele gera um aumento da lordose lombar aqui. Né? Então ele é sim prejudicial. Além do que, a pessoa também joga o peso do corpo numa região mais anterior, como a gente vê aqui nessa imagem, começa a apresentar calosidades, tá? Aí fala assim, a hora que tira o salto, coloca um sapato mais baixo, alivia a dor. Aí dói. Por quê? Porque esse músculo aqui, chamado tríceps oral, que fica bem atrás da perna, ele começa a ser esticado, né, alongado, e então isso gera dor, esse desconforto. Fora todos os outros ligamentos e músculos que nós temos aqui no pé, né? Então, o salto ele tem que ser usado pouco, né, de vez em quando, em ocasiões especiais, formatura, casamento, quando a pessoa sai, vai para algum lugar, e para ficar por pouco tempo. Não é uma coisa para ficar 8 horas por dia, né, 7 dias, ou mais de 8 horas, né, 7 dias por semana. Isso não é saudável, não, vai atrapalhar a postura. Além do que, o risco de entorse, de queda, ele é mais alto, né? Vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês que demonstra isso. Mesmo sendo um salto plataforma, ainda tem risco de entorse, até de um entorse sério.
This is Fashion Week over in Paris. The latest fashions are... Rob? This is Fashion Week over in Paris. The latest fashions are on the runway for next spring. But there was a problem out there today. One of the British designers' shows had a difficulty. Rob? This is Fashion Week over in Paris. The latest fashions are on the runway for next spring. But there was a problem out there today. One of the British designers' shows had a difficulty. A model fell down twice. That's her going down once. The young woman wearing that pink skirt and the orange platform shoes never quite recovered after that. There she goes. That had to hurt. Oh, yeah. That was uncool. That's embarrassing. This is at least the second time. Ainda que não foi um teste tão sério. Well, you all are just really Isso pode gerar até fratura. You try walking in those shoes. Hey, first of all, baby, I got enough meat on me that it's all right. I'm sorry. Come on. We were up. Hold on. Aí, vamos voltar lá, pessoal. Outro problema é a obesidade, porque desloca o centro de gravidade para frente, né, faz o aumento da curvatura lombar. Então a obesidade também é um problema para quem tem alterações de postura, então tem que se cuidar, tem que tentar emagrecer, é um dos primeiros passos que qualquer médico vai pedir para a pessoa. A gestação também, né, aumenta a lordose lombar, isso também vai trazer dores, mas hoje você já tem fisioterapia, você já tem tratamentos pré-parto, né, podem ser realizados aí com 6 meses, 7 meses de gestação, preparando a mulher para o parto e diminuindo essas dores no período onde elas mais aumentam. A gente tem também que ter o cuidado com a cama, um bom travesseiro, um bom colchão, com a densidade correta, né, porque isso também vai trazer um alívio para a coluna e uma melhor noite de sono. Aqui seriam as fases da hérnia, né, então quando o núcleo começa a romper as primeiras fibras, a gente já tem aí, né, um abaulamento discal, depois um prolapso, né, depois a extrusão e por último o sequestro, quando rompe até o núcleo, né, a região do núcleo. Então aqui rompeu pequenas fibras, aqui rompeu a maior parte, aqui rompeu todas com o extravasamento do núcleo e aqui rompeu inclusive o núcleo. Tá? As duas primeiras a fisioterapia resolve bem e outras técnicas também. A terceira, nem sempre a fisioterapia e outras técnicas vai aliviar. Em alguns momentos tem que fazer um tratamento cirúrgico. E a última, grande maioria esmagadora dos casos, com cirurgia. Olha aqui na região posterior, o ligamento longitudinal posterior, como ele é bem mais fino do que o anterior na região lombar. Por isso que acontecem mais hérnias na região lombar do que cervical. Esse núcleo na região lombar, ele também está mais aqui atrás, né? Se eu dividisse esse disco em 4 partes, ele estaria entre a terceira e a quarta parte na região posterior. Ou seja, ele vai ter um número menor de fibras para romper, para poder gerar o processo de herniação. Se ele vier aqui para a região lateral, que seria no movimento de flexão e rotação do tronco, ele comprime a raiz nervosa. Se ele vier para posterior, ele vai ter pouca resistência pelo ligamento, e mesmo estando aqui no ligamento, olha como esse ligamento é altamente inervado. Então ele vai mandar muito estímulo de dor para o cérebro. Isso, a musculatura que está aqui posterior vai se contrair, entrar em espasmo, e a pessoa vai travar e vai ter bastante dor por conta disso. Esse é o maior nervo do corpo, né, o isquiático, né, conhecido popularmente como ciático, que tem origem aí, né, nas 2 últimas vértebras lombares, nas 3 primeiras sacrais, desce aqui, passa pela região glútea, atrás da coxa, região posterior da perna, até a sola do pé, né, até a planta do pé. Aqui mostrando o movimento de torção, setor administrativo, ou por exemplo um cuidador, né, vai fazer um movimento de flexão, né, do tronco. Então, como tem nessa última imagem aqui, né, flexão do tronco, principalmente, gera esse movimento de herniação. Okay? Lembra da pressão anterior, deslocando o núcleo para posterior? É isso que acontece nesses casos. Levantamento de carga também tem que ser considerado. As pessoas querem levantar mais do que podem, ou exagerar no levantamento de carga. A gente tem hoje, por exemplo, o NIOSH, que é um critério americano, né, mas usado no mundo inteiro para trabalhadores, no que se diz a levantamento de carga,
que ele vai partir do pressuposto de 23 quilos, né? Podendo ser um pouquinho mais, um pouco menos, dependendo de repetitividade, distância que você vai levar esse peso e uma série de outros fatores. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aí de levantamento de carga. Então, até mesmo a questão de pegar uma criança no colo, né, do chão, o jeito de abaixar e pegar essa criança, se eu abaixo dobrando muito o corpo, eu favoreço aí o aparecimento de uma hérnia de disco. Eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que flexionar os joelhos, né, fazer uma posição de semi-ajoelhado para poder levantar essa criança. Aqui seria já a escoliose, que é uma curvatura lateral da coluna. Até 7 graus ela não é doença, acima de 7 graus já é considerado doença, e quando está aí, né, mais do que 40 graus, muitas vezes tem que ser cirúrgico o processo de correção. Por isso que é importante identificar a escoliose o quanto antes e tratar principalmente naquela primeira fase que eu disse, né, que é a fase do crescimento. Escolioses severas podem alterar aí a posição, né, das costelas, isso gerar compressão pulmonar, alteração respiratória. Então isso pode ser uma coisa bem séria. Aqui é quando eu tenho também ou a fratura da vértebra, né, chamado de espondilólise, ou o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, chamado de espondilolistese. Isso também pode acontecer. Aqui seria a artrose, bico de papagaio, né, os osteófitos marginais. Isso aqui, sinal de artrose, que é essa região, superfície óssea está toda irregular, com imagem esbranquiçada, ok? Aqui a gente tem, né, por exemplo, como prevenir. Tudo que eu for fazer eu tenho que ter cuidado. Principalmente quem já teve episódio de dor na coluna, já travou uma vez, vai colocar um objeto no alto, eu uso uma banqueta, né, e não faço desse jeito. Trocar uma lâmpada. Quando eu vou lavar louça, passar roupa, eu posso usar aqui um objeto até 15 centímetros, né? Pode ser uma lista telefônica, uma madeirinha. Por quê? Quando eu ergo aqui, né, quando eu faço uma flexão do quadril, consequentemente eu faço uma flexão menor de tronco, né? Eu dobro menos o corpo. Isso é a posição correta e a posição errada. Para passar roupa também, essa mesa tem que estar mais elevada, não tão baixa. Para escovar o dente, às vezes quem sofre problemas na coluna tem que adaptar toda a casa, fazer reformas, levantar a pia, levantar tanque, para não ter que dobrar tanto o corpo. Se eu for passar aspirador, ou varrer a casa, ou passar pano, rodo, sempre comprar coisas com cabo longo, porque é o objeto que vai até aquela região, e não o seu corpo, né? Ah, mas eu tenho que passar embaixo do sofá, embaixo da cama. Então, ajoelha e passa, ou fica semi-ajoelhado e passa, para você dobrar menos o corpo. Ou também pede colaboração de alguém na casa aí que não tem problema na coluna, que não sofre com isso, para dar uma mão para vocês. Para levantar da cama, né? Então sempre virar de lado, apoiar o corpo, sentar e depois levantar, né? Não sair que nem um desesperado levantando de uma vez aqui. Mochila. Mochila tem que ser sempre de 2 alças. O final da bolsa tem que terminar aqui no final da região lombar, não pode terminar no meio do glúteo, lá quase na coxa, né, ou muito em cima. Tem que ter no máximo 10% do peso corporal, o peso da bolsa aqui, não pode ter mais do que isso. Por exemplo, um indivíduo que pesa 70 kg, essa bolsa pode pesar no máximo 7 kg. Outra coisa, se for levar bolsa de mão, né, sempre procurar optar por levar o peso dos 2 lados e não de um lado só, para não fazer esse movimento de inclinação, como a gente está vendo nessa imagem aqui. Dormir. Quem dorme de lado, travesseiro entre as pernas e um travesseiro pequeno que preenche o espaço do ombro até o ouvido, né, até a orelha. Para quem dorme de barriga para baixo, um travesseiro bem fino aqui, e pode também ter um travesseiro bem fino aqui, ou pequeno na barriga aqui, né, na região abdominal, para a lombar. Para quem dorme de barriga para cima, travesseiro, né, que se adapte aqui a essa região da cervical, e uma cunha, para a pessoa ficar nessa posição que vai deixar a lombar mais reta do que se a perna estiver esticada. Aqui só para a gente ver, né, uma cervical normal, uma cervical aumentada e uma cervical reta. Então aqui a diferença do normal para as outras duas que são problemas, né, com a coluna. Aqui a gente tem, né, um normal da região lombar aqui, e aqui tem a escoliose. Olha como forma essa curvatura aqui, né? Forma esse C aqui, quase um S.
Aqui também, na região lombar, então normal de perfil, né? Reta, retificada aqui, uma diminuição da lordose, e o aumento da lordose lombar. Ó, isso vai trazer compressão do disco, alterações de postura, dores musculares e diversos outros problemas. Isso aqui são ressonâncias, mostrando hérnias de disco. Então aqui a gente tem uma hérnia, aqui tem outra, comprimindo a medula já. Então qual que eu posso tratar, né? Problemas posturais, problemas na coluna. Posso tratar com massagem, com métodos manuais como, por exemplo, Maitland, Mulligan, RPG, como nós estamos vendo nessa foto aqui, Pilates, né? Posso trabalhar com pontos gatilhos, posso trabalhar com hidroterapia, né? Tratamento em água quente, temperatura aí de 32 graus, né? Posso trabalhar com eletroterapia, posso trabalhar com, né, manipulação. Dentro das empresas pode ter tanto ergonomia quanto ginástica laboral, né, quanto uma boa análise ergonômica. E aqui é um folder que eu desenvolvi, né, só para falar sobre isso para as pessoas, né? Então aqui, por exemplo, como levantar uma criança do chão, como passar roupa, como escovar os dentes, evitar o sedentarismo, né, que é uma coisa que complica bastante, fazer os alongamentos, fazer os exercícios necessários, levantar uma carga do chão, né, também é bem importante, como se sentar, uma boa postura, né, como levantar da cama e algumas dicas que eu já dei para vocês. Então, gente, quem tiver dúvida, me manda aí por e-mail, quiser saber mais informações, tá? Que é uma anatomiaemdebate@gmail.com. Pode me mandar aí, a gente vai se falando, vai conversando, né? Ou às vezes alguém gostaria de alguma palestra, né? Dependendo, a gente também pode conversar. Ok, pessoal? Um abraço, continuem curtindo aí os vídeos, tá? Continuem divulgando o canal. Tô bem feliz com o canal aí. Sempre que possível eu vou postando vídeos novos para vocês.